Nós falamos na semana passada que João, na literatura apocalíptica que ele está escrevendo, João está pintando quadros que vão nos dar imagens a respeito da obra de Cristo, a respeito do que foi, a respeito do que é no tempo de João, para nós o que era, e a respeito do que haveria de acontecer. São pinturas. A maneira como a literatura apocalíptica, literatura que é comum dos judeus, por isso é chamada de literatura apocalíptica judaica. A literatura apocalíptica, ela funciona desta maneira, ela funciona como descrição de quadros, de imagens. Então, se você tentar ler como você lê um livro de ficção, ela não vai fazer sentido. Se você tentar ler a parte das escrituras, ela também não vai fazer sentido, porque os códigos para decifrá-la, nós falamos há 2 semanas atrás, esses códigos estão no Antigo Testamento. Esta linguagem é uma linguagem dos judeus e uma linguagem veterotestamentária, especialmente. Eles vão usar muitas imagens do templo, eles vão usar imagens do Antigo Testamento nessas pinturas. Então a maneira como eu tenho que encarar quadro a quadro de Apocalipse é como se eu estivesse olhando para um quadro. Como eu não tenho esse quadro, eu vou ter que usar a minha imaginação e o conhecimento bíblico que nós podemos ter para criar estas imagens na nossa mente com as informações que João está nos dando. Então nós vamos iniciar hoje propriamente o exame do texto. Há 2 semanas atrás nós falamos sobre esse prólogo e essa dedicatória que estão do versículo 1 até o 3 e depois do 4 até o 8, mostrando que esta mensagem foi dada por Deus. O Pai, o Filho e o Espírito estão envolvidos na transmissão desta revelação. Quem recebe essa revelação é João. Esta revelação ela é direcionada às igrejas. Naquela época existiam mais de 7 igrejas na Ásia Menor, por exemplo. Existiam pelo menos 11 igrejas que são citadas na Bíblia lá na Ásia Menor. Mas a ideia de 7 significa que é para todas. Significa que esta mensagem é para todas as igrejas em todas as épocas, porque ela é a mensagem completa de Cristo à sua igreja, dentro desse período em que a igreja está avançando e lançando as fronteiras do reino de Deus sobre esta terra. Nós lemos também nessa dedicatória, nessa introdução que João faz, que essa mensagem é dada por aquele que tem o governo de toda a história. Portanto, é uma mensagem segura. Ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega. Ele é aquele que foi, que é e que sempre será. É aquele que tem o governo e o domínio total sobre todos os acontecimentos. Portanto, aquilo que ele está revelando para João é seguro e deve ser recebido como uma palavra de Deus normativa para a nossa vida. Além disso, nós finalizamos na semana passada falando da importância de ter um mínimo de conhecimento do Antigo Testamento, das imagens de lá, para que a gente possa interpretar esta revelação que João nos dá. João estava escrevendo de um local isolado, e ele precisava que esta sua mensagem de revelação recebida de Cristo fosse lida pelas igrejas. Então essa mensagem tinha que chegar até lá. Mas uma vez que várias dessas revelações se remetiam a indivíduos daquela época, inclusive, que causavam muitas dificuldades à igreja, João vai usar as figuras para que alguns leitores, para quem a carta não foi endereçada, como por exemplo alguns romanos ou alguns gentios, que lessem e pudessem, por causa das revelações, rasgá-la ou guardá-la ou escondê-la. Ele escreve com símbolos, ele pinta esses quadros que só podem ser decifrados por quem tem um mínimo de conhecimento desta linguagem veterotestamentária. Para que ninguém entendesse claramente a mensagem, ninguém, obviamente, que não fizesse parte deste povo a quem ele estava dirigindo a mensagem, e então não impedisse a mensagem de chegar nos seus, para quem João e para quem o Senhor Jesus estava endereçando essa carta, esta revelação. Então,
existiu sim na época um propósito muito claro de João de revelar para os outros o que ele recebeu de revelação de Cristo, mas ao mesmo tempo esconder de alguns para que eles não impedissem esta revelação de circular. Mas é também um entendimento tranquilo entre todos os comentaristas, os exegetas, os estudiosos do Novo Testamento, que a igreja que recebeu essas revelações lá no primeiro século, ela entendeu perfeitamente o que estava sendo dito. Muito melhor do que nós entendemos hoje, com todos os recursos que nós temos de estudo. Eles estavam dentro do contexto, eles estavam na época, eles tinham os links bem guardados e bem fixados na mente. Então quando eles liam isso daqui, isso estava bem decodificado já na mente deles. Para nós temos um exercício um pouquinho maior para fazer isso. Mas hoje nós partimos então já para a mensagem. A partir do versículo 9, João já começa a descrever suas visões. E nós vamos a partir daí pintar este quadro. Hoje nós vamos falar sobre este quadro. O primeiro quadro que João pinta é um quadro sobre Jesus. É um quadro de Jesus. E nesse quadro nós precisamos primeiramente identificar alguns elementos do quadro. E à medida que nós vamos fazer isso, nós vamos já trabalhando o texto. Então, o primeiro ponto para nós é: quem recebeu a revelação? Quem recebeu a revelação? O versículo 9 diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus. João, ele se descreve. Nós todos temos por hábito, quando nós chegamos num lugar onde nós não somos conhecidos, alguém vai e faz alguma apresentação de você, ou apresentando sua família, e depois você, quando tem a palavra, você completa, né? Então pastores normalmente dizem: olha, eu sou pastor da igreja fulano de tal, eu me formei em tal lugar, eu sou natural da cidade tal, e a gente escolhe algumas informações, porque você não vai falar a sua vida inteira quando você está se apresentando. João recebeu esta revelação, e ao transmiti-la, ele se apresenta. E quais os elementos que ele escolhe? Ele poderia ter dito que ele era um apóstolo, ele poderia ter dito que ele foi um amigo íntimo de Jesus, porque ele fazia parte daquele ciclo mais íntimo no convívio com Jesus. Ele poderia ter dito que ele foi o apóstolo descrito como a quem o Senhor Jesus amava de uma maneira especial, o discípulo amado. Ele poderia ter descrito essas coisas, mas não foram estes elementos que ele escolheu na sua descrição. E ao fazer a escolha destes elementos para se autodescrever, João nos revela muita coisa a respeito dele mesmo. Quem recebeu essa revelação? João diz: eu, João, e aí ele se descreve, pode passar, André, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Ele vai escolher aí 3 elementos que são elementos que aparentemente não são relevantes, mas ao mesmo tempo eles são os mais relevantes. O mais relevante não era dizer que ele era apóstolo, não era dizer que ele fazia parte do ciclo íntimo de Jesus, não era dizer que ele era o apóstolo amado. O mais relevante era aquilo que fazia um link entre ele e os seus ouvintes. Portanto, aqueles que leram lá no início e nós que estamos lendo hoje. Qual é o link? O link é Cristo. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu sou irmão de vocês. Irmão por quem? Irmão por Cristo. Eu sou companheiro na tribulação. Por quê? Ele está na ilha de Pátimos por causa da revelação, por causa da palavra que ele pregava, porque ele anunciava Cristo, por isso ele foi exilado lá. Então quais são as tribulações das quais ele era companheiro daquela igreja do primeiro século? Aquela igreja do primeiro século era perseguida por causa do nome de Jesus. E ele está dizendo: eu sou companheiro de vocês porque eu sou atribulado por causa do nome de Jesus. Ele também diz que ele é companheiro no reino. Por que companheiro no reino? Porque em Cristo Jesus ele fazia parte do mesmo reino daqueles outros irmãos, do qual nós também fazemos. É o reino de Deus. Quem nos coloca neste reino é Cristo Jesus. Ele é o link, ele é o elemento.
e é companheiro na perseverança. Ou seja, quem que mantinha João de pé? Quem que mantinha João confiante? Quem que mantinha João perseverante a despeito das tribulações e das lutas? Jesus. Então os elementos que João está usando para descrever quem ele era, o primeiro receptor dessa revelação, são elementos que nos unem, que nos tornam o mesmo povo, que nos tornam irmãos, irmãs de João. João é aquele que em Cristo Jesus é nosso irmão, é nosso companheiro de tribulação, é membro do mesmo reino do qual nós fazemos parte, e estava perseverando na mesma perseverança que nós estamos, que é em Jesus. Isso identifica a mensagem, isso torna o remetente alguém importante para mim. João é uma pessoa como eu, João era um como nós, João era um dos filhos de Deus, um daqueles por quem Cristo morreu. João recebeu esta revelação. João não se coloca acima de ninguém, muito pelo contrário, ele diz que possui o mesmo vínculo conosco, e o vínculo é Jesus. Isso é muito importante quando a gente vai transmitir uma mensagem para alguém. Quando você vai transmitir uma mensagem para alguém, você já vai começar com dificuldade se você se colocar acima dessas pessoas. Quando você vai a um auditório, a algum lugar para ouvir alguém falando, e ao iniciar a fala essa pessoa já se demonstra com um ar de superioridade, a gente já se bloqueia imediatamente. E João está dizendo, não, eu não sou diferente de vocês, nós somos iguais. O que nos une é Cristo. Nós todos vivemos fortalecidos na mesma fonte. E essa fonte é Jesus. Mas há um segundo aspecto deste texto, que é a realidade desta revelação. Isso é muito importante para nós, por quê? Porque nós estamos tratando de um livro que conta fatos. São revelações, mas são revelações que foram dadas no tempo, num lugar específico, para um indivíduo específico. O indivíduo nós já vimos, é João o apóstolo, mas que não usa a sua autoridade apostólica, mas se identifica como um de nós. Este João foi o receptor dessa revelação, ou seja, João viveu numa época, num ano específico. João provavelmente recebeu essa revelação no ano 95 depois de Cristo. Ele já estava com aproximadamente 100 anos. Ele estava chegando já no limite da sua idade, estava muito idoso. Mas ele recebeu essa revelação no primeiro século, por volta do ano 95 depois de Cristo. Além disso, a revelação, ela é real, ela é factual, ela é confiável. Por quê? Porque dentro da escrita de Apocalipse, você tem elementos que são elementos históricos, elementos de geografia, elementos, dados, que nós podemos ir confirmar se são reais. Então João diz que quando ele recebeu esta revelação, ele se achava numa ilha chamada Patmos. Então é um lugar geograficamente estabelecido, conhecido até hoje. E além disso, ele diz no versículo seguinte, achei-me em espírito no dia do Senhor. Que dia que é o dia do Senhor? No domingo, primeiro dia da semana. Ele está identificando quando foi que Deus começou a revelar essas coisas para ele. Era no primeiro dia da semana, então tem uma data estabelecida. Além disso, ele diz, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo, o que vês escreve em um livro e manda às 7 igrejas. E aí ele descreve quais são essas igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estes são nomes de cidades da Ásia Menor. Ásia Menor, hoje, é a região que nós conhecemos como a Turquia. Cada uma dessas cidades realmente existiu. Algumas existem até hoje com outros nomes. Mas isso significa o quê? João está situando a revelação no espaço e no tempo, para que ninguém questione a realidade e a veracidade deste livro. Ele não foi escrito muitos séculos depois, ele não foi inventado pela imaginação de alguém, e ele foi recebido no espaço e no tempo, num dia determinado, num local determinado, por um indivíduo determinado. Então tem aí algumas fotos, mundialmente conhecido como o lugar onde o apóstolo João escreveu
o livro do Apocalipse, a ilha de Patmos tem uma área total de 35 km² e uma população atual de 2.700 habitantes. Nesta ilha só tem uma gruta, uma única gruta, uma caverna. E é possivelmente o lugar onde João recebeu essas revelações. É o que todo mundo acredita. Tanto que a Igreja Católica construiu lá um local de oração e de adoração. E tem alguns dados interessantes. Diz que nessa gruta tem 3 fissuras no teto da gruta, 3 rachaduras na pedra sólida. E dizem que essas 3 rachaduras, elas simbolizam a Trindade. E era através daquelas 3 fissuras que a voz de Deus falava com João. São dados que a gente não tem como comprovar se foi assim mesmo. O fato é que ninguém discorda que a ilha de Patmos existe inclusive lá um local que é muito sugestivo para João ter recebido as suas revelações naquela época, e estes fatos todos corroboram para mostrar o quê? Que Apocalipse não é um livro da carochinha. Apocalipse é um livro real, é uma mensagem real de Deus para nós. Os dados que são dados por João, eles conferem, eles batem. Então não há discussão sobre o local onde João estava e a época em que ele escreveu, e nem o fato dele ser o autor. Aí tem algumas fotos aí para te animar de repente a fazer um passeio lá e levar o seu pastor com você. Além disso, além da ilha de Patmos, há também nestes versículos aí a descrição de 7 cidades, que existiam essas 7 igrejas que são chamadas as 7 igrejas do Apocalipse. Existiam mais igrejas aqui na Ásia Menor, mas as citadas são Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Algumas dessas cidades existem até hoje com outros nomes, e eu não quero falar muito sobre elas agora, senão vai estragar quando a gente for falar especificamente sobre cada uma das cartas às 7 igrejas. Mas o importante para nós é que João situou a sua revelação, a revelação que ele recebeu de Deus, no tempo e no espaço. Então nós podemos aprender com isso, que há uma realidade nessa revelação. Ela é verdadeira, ela é real, ela não é fictícia. Em terceiro lugar, nós temos a origem desta revelação. Os versículos 12 e 13 nos ajudam nisso. Voltei-me para ver quem falava comigo, porque ele ouviu aquela voz poderosa por trás dele, e vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Eu vou continuar lendo depois, mas vamos parar por aqui. Vejam só, o que João viu? João viu 7 candeeiros de ouro. E aí nós temos não só aqui no versículo 12 e 13 a citação desses candeeiros, mas no versículo 20 nós temos novamente essa citação desses candeeiros, e especialmente no versículo 20 você tem o próprio João já decifra o que significa esta imagem dos candeeiros. Mas é interessante, se nós olharmos em toda a Escritura, se nós observarmos lá em Êxodo, você tem a ordem do Senhor para que se façam esses candeeiros, para que eles fossem usados dentro do tabernáculo. Então o desenho do candeeiro foi dado pelo próprio Deus, e ele nos lembra, eu estou adiantando para vocês, mas o desenho de um candeeiro nos lembra uma árvore, é o desenho de uma árvore. E isso é por um motivo qualquer? Não, eu já vou falar sobre isso. Mas além disso, o candeeiro tinha uma utilidade. A utilidade dele era trazer luz, iluminar o ambiente. Quando nós nos voltamos lá em Gênesis capítulo 2 e capítulo 3, nós vamos ver algo interessante sobre árvore na Bíblia. Lá no jardim do Éden, Deus plantou 2 árvores. Uma era chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal, e a outra é chamada de árvore da vida. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal provocava o quê? Morte. E comer da árvore da vida provocava o quê? Vida eterna. Se você ler o capítulo 3, o Senhor diz: olha, vamos tirar Adão e Eva de dentro do jardim, para que depois de terem pecado, eles não comam da árvore da vida, e assim vivam eternamente nessa condição em que eles estão. Então, árvore na Bíblia é um símbolo, pode ser usado como um símbolo de morte ou um símbolo de vida. Não vai ser usado novamente como símbolo de morte,
porque uma única vez o homem provou desta árvore e morreu. Mas, a partir de Gênesis 3, nós vamos ter a referência do Messias, que é aquele que traz a vida. O Evangelho de João, capítulo 15, diz que o Senhor Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Quem estiver em mim, produz frutos. E aí a própria Escritura vai fazer uma tipologia de Cristo usando uma árvore, porque Ele é aquele que dá vida. Se nós formos ler o Evangelho, a Epístola de 1 João, capítulo 1, o versículo 5, Jesus é descrito como a vida, e a vida também é a luz. Então nós temos descrições em toda a Bíblia que mostram o Senhor Jesus como sendo a vida e também como sendo a luz. Então este candeeiro com forma de árvore nos remete e remetia aos judeus que liam isso, tanto as informações que vêm desde Gênesis, a respeito de uma árvore que trouxe a morte e a respeito da árvore que traz vida. Este candeeiro nos remete a Cristo, porque Ele é a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. É dito a respeito de Jesus também que Ele é a luz do mundo. Então este candeeiro nos remete a Cristo. Agora, quando nós lemos especialmente Apocalipse capítulo 1 versículo 20, há algo dito a respeito desse mistério. Diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então fechou a mensagem. Por quê? Essa descrição de candeeiros significa o quê? Essa descrição de candeeiros está falando do povo que se chama cristão, do povo que anuncia a mensagem de Cristo. Estes candeeiros são a igreja, porque a igreja anuncia Cristo, e Cristo é a vida e Cristo é a luz. A igreja não tem luz própria, a igreja não tem vida própria, mas a vida que a igreja tem, ela vem de Cristo. A luz que a igreja tem, ela vem de Cristo. Então, o que João está nos sinalizando a respeito desta mensagem? Quando ele olha e vê estes 7 candeeiros de ouro, e vê que este, como filho do homem, andava entre eles, João estava dizendo assim: olha, as igrejas que são vocês, estas igrejas, porque o leitor já sabia que os candeeiros faziam referência ao povo de Deus, os leitores entendiam que João estava dizendo: Cristo está no meio da igreja, a igreja que tem a responsabilidade de anunciar a vida e de anunciar a luz, que é o Senhor Jesus. Esta é a primeira conexão que nós encontramos aqui. Mas vejamos ainda, a respeito da origem da revelação. Aquele que falava com João estava andando no meio dos 7 candeeiros, e João o descreve como semelhante a filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Tem um texto que nós estudamos há pouco tempo aqui na igreja, que é o texto de Daniel. Lá nas profecias de Daniel no capítulo 7, os versículos 13 e 14, tem uma visão de Cristo, e a declaração que ele faz é que aquele que ele viu era semelhante ao Filho do Homem. E esta referência que Daniel faz lá, era uma referência a Cristo, porque quem iria falar com Daniel, e falou toda aquela profecia que nós estudamos, foi o próprio Filho de Deus. O que João está fazendo aqui é algo duplo. Primeiro, ele está dizendo que aquilo que Daniel viu se cumpriu, está se cumprindo e ainda se cumprirá. E segundo, que ele era testemunha agora da mesma visão que Daniel teve. O mesmo que Daniel viu, eu também vi. E aí no Novo Testamento, especialmente em Mateus, nos primeiros evangelhos, você tem várias referências a Cristo como sendo o Filho do Homem, ou seja, é identificado como aquele que é a expressão exata do ser de Deus, é encarnado entre nós, aquele que tomou forma de homem. E aí, vejam só, na continuação dessa descrição, ele vai descrevê-lo como usando roupas que são roupas de sumo sacerdote.
Se você for ler o livro de Levítico, a partir lá do capítulo 9, você vai ver uma descrição de como o sacerdote deveria se comportar, como ele deveria se vestir. Lá em Êxodo também você vai encontrar isso. E então, nessa descrição, a roupa que João diz que que era semelhante ao Filho do Homem, estava usando, é exatamente a roupa que é determinada para o sumo sacerdote. E qual é a função do sumo sacerdote? O sumo sacerdote é aquele que entrava no Santo dos Santos, representando o povo de Deus, para oferecer um sacrifício agradável a Deus em nosso lugar. Fazia isso de ano em ano. O Senhor Jesus não. O Senhor Jesus fez isso de uma vez por todas, por todos aqueles que o Pai lhe deu, e esse sacrifício é um sacrifício completamente eficaz, é um sacrifício absolutamente santo, puro e suficiente para cobrir todos os nossos pecados. Então, João está dizendo: quem nos deu, ou quem está falando comigo, quem está dando esta revelação à igreja, é o próprio Filho de Deus, que já falou e que continua a falar. E este que fala conosco é aquele que também se entregou por nós. Aquela igreja podia ler esta mensagem e podia se lembrar destas coisas grandes e profundas. Estas vestes dele nos remete e remetia aquele povo ao ensino poderoso de que Jesus é o grande sumo sacerdote. Vamos lá, vamos em diante. O brilho da revelação. Versículos 14 a 16 diz que a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Nós temos aí o brilho desta revelação. João está dizendo: olha, eu vi algo poderoso, algo que ofuscava os meus olhos, algo grande. E ele começa a descrever esta visão que ele teve. E ao descrever isso, nós encontramos elementos maravilhosos que nos remetem a alguém que é rei, a alguém que é glorioso, a alguém que diante dele todas as cores deste planeta, todas as luzes, todos os brilhos dessa terra são ofuscados. Ele brilha mais do que tudo isso. Ele brilha mais do que a clara luz. Ele é a estrela da manhã. Ele é o sol da justiça. Ou seja, toda essa descrição de João nos leva ao fato de que é surpreendente a superioridade e a grandeza do Senhor Jesus. Quem João estava vendo não era um homem. Quem João estava vendo só poderia ser descrito como aquele que Moisés ouviu, que disse a respeito de si mesmo: eu sou. Ou aquele que colocou Moisés na fenda de uma rocha e disse: Moisés, eu vou passar apenas a minha glória do lado de fora dessa rocha. E isso foi o suficiente para fazer com que Moisés, quando desceu do Sinai, tinha o seu rosto brilhando. E as pessoas percebiam que ele esteve diante de alguém muito poderoso, alguém onipotente. João estava descrevendo alguma coisa fantástica, alguma coisa que não pode ser descrito com palavras humanas. Então ele vai tentar usar objetos. E nessa tentativa de usar objetos, ele vai citando outros sinais. Veja, fala que na sua cabeça e cabelos, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã. Daniel faz essa mesma descrição também, lá no capítulo 7, no versículo 9, falando a respeito de Jesus. Além disso, fala que ele tinha na mão 7 estrelas. É interessante essa referência às 7 estrelas, porque quando os autores usavam esta referência, além, obviamente, do número 7 simbolizar totalidade, você tem um link em outros livros da Bíblia com esta frase 7 estrelas, ou com essa palavra, com essa conjunção aí de 7 estrelas. Elas aparecem no Antigo Testamento em pelo menos 2 textos específicos que eu queria citar para vocês: Jó 38, 31 e Amós 5, de 7 a 8. É interessante que estes 2 textos, Jó 38 e 31, que diz assim: ou poderá tu atar as cadeias do 7 estrelo,
ou soltar os laços do Órion. Jó estava falando do quê? Bom, primeiro não é Jó que está falando, é Deus que está falando com Jó. Jó relata aquilo que ele ouviu de Deus. E Deus estava dizendo para Jó o seguinte: Jó, qual é o tamanho do seu conhecimento? Como que você pode emitir algum juízo sobre alguma coisa? Será que você sabe mesmo das coisas, Jó? E Deus começa a fazer uma série de perguntas para Jó que nenhum ser humano pode responder. E entre estas perguntas, o próprio Deus diz para Jó: Jó, você poderia atar, ou você poderia amarrar os 7 estrelas, ou você poderia soltar o Órion? Do que Jó estava falando? Ou do que Deus estava falando para Jó? Jó estava falando de elementos que estão presentes na natureza. Um deles é isso daí, a escuridão agora ajudou, né? Que é a constelação de Órion. Essa constelação de Órion, você pode visualizá-la da posição que nós estamos aqui, no hemisfério sul. Nós podemos vê-la tranquilamente quando nós quisermos. Basta que a noite não esteja nublada, que você pode enxergá-la. Meu pai me mostrou isso quando eu era bem pequeno. Ele gostava de ficar mostrando essas constelações para mim, e eu aprendi isso. E normalmente as pessoas olham lá no céu e enxergam as famosas 3 Marias. Mas se você quiser ver alguma coisa um pouquinho maior e mais bela, abra um pouquinho a visão e enxergue que em volta das 3 Marias você tem quase um retângulo. E aí você pode somar, e são 7 estrelas. Na Bíblia são chamadas, essa daí especificamente, de constelação de Órion. Além disso, existem várias constelações, mas a outra que é citada aí é a Pleiade, ou a constelação dos 7 estrelas. Ela não tem um desenho, pelo menos para as mentes menos imaginativas, um desenho muito claro. Os astrólogos, astrônomos, eles gostam de desenhar um touro, desenham um soldado, desenham uma série de coisas com essas estrelas aí, mas são mais de 7, mas as mais brilhantes são 7. E o que Deus está dizendo para Jó, e depois o profeta Amós também recebe esta mesma palavra, é que quem ajuntou essas 7 estrelas e as colocou nessas posições, e de lá ninguém pode tirá-las, e não há um homem que pode desamarrá-las da posição que elas estão, nem muito menos houve um homem que pudesse ajuntá-las. Quem as ajuntou e quem as mantém juntas é o próprio Deus. E é isso que Deus disse para Jó, para Amós, para o povo de Israel, e é isso que João está agora falando. Ele está dizendo assim: olha, ele tem na mão as 7 estrelas, ele é aquele que amarrou o Órion, ele é aquele que amarrou a Pleiade, ele é aquele que sustenta essas estrelas. Mas especialmente aqui, a referência não é propriamente a estrelas do céu, mas a referência aqui, nós vamos ver lá no versículo 20, você pode conferir. As 7 estrelas são feitas uma referência, são usadas para fazer uma referência aos anjos, aos mensageiros que transmitem a revelação de Deus à igreja. Mas a mensagem no todo fala a respeito disso. O mesmo Deus que atou o Órion, o mesmo Deus que mantém a Pleiade junto, é o mesmo Deus que segura os mensageiros, os anjos das igrejas em suas mãos. Nenhum cai sem que ele permita, ou que ele tenha determinado isso. E nenhum se levanta e permanece em pé, a não ser que Deus tenha determinado e tenha cuidado destes anjos. É isso que ele está dizendo. João está começando a dar sinais da mensagem que vai ser dada. A mensagem é de Cristo, e a mensagem é à igreja e aos mensageiros desta igreja. Vejamos ainda o brilho desta revelação. Diz que da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Vejam só, esta imagem não é para ser considerada na sua literalidade, de jeito nenhum. Você já imaginou uma figura de um homem com uma língua, com uma espada? Isso é absurdo. Então a imagem não é para ser considerada dessa maneira. A imagem é para ser lida à luz do que a própria Bíblia diz. E você tem textos na Bíblia, como esse que eu citei aí, Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Vejam só, o Evangelho de João começa com o seguinte versículo: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com
Deus. A palavra verbo, que aí é traduzida dessa maneira, é logos. Ou seja, é a palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. Ele é o verbo, ele é o logos, ele é a palavra de Deus. E então o que esse texto está dizendo, o que João está falando é que da boca do Senhor Jesus sai a palavra que penetra o coração dos homens e penetra de tal maneira que ela é capaz de dividir o indivisível. Ela é capaz de separar intenções de emoções, pensamentos de emoções. Ela é capaz de dividir alma e espírito, que são tidos como coisas indivisíveis. Este é quem falava com João, é aquele que tem a palavra, aquele que é poderoso, aquele que tem uma palavra que penetra o coração mais endurecido. É isso que João está falando. Quem falava comigo é a própria palavra de Deus. Da boca dele saiu essa espada que é capaz de penetrar o coração do homem, essa espada de 2 gumes poderosa, que abre o que é absolutamente impossível de ser penetrado. Este é o Senhor Jesus. Essas são apenas algumas descrições desse brilho poderoso de quem falava com João. Existem outras no texto, mas eu não tenho tempo para explorar todas agora, mas elas vão aparecer novamente, então à medida que elas vão aparecendo, nós vamos trabalhando. Eu quero encerrar falando sobre a reação que o profeta João, também apóstolo, teve ao receber, antes um pouco, André, teve ao receber esta revelação. O texto diz, João fala que quando ele viu, ou quando ele o viu, ele caiu aos seus pés como morto. Vocês lembram de Daniel? Lembram do que aconteceu com Daniel no capítulo 7, depois lá no último capítulo? Quando ele viu este de vestes talares, semelhantes ao filho do homem, Daniel também desmaiou, caiu. A glória era tanta que ele não suportou. E veja, João viu muitas coisas. Se você for adiantar a sua leitura aí de Apocalipse, você vai descobrir que João vai ver o trono de Deus, João vai ver os candeeiros, João vai ver os 24 anciãos, João vai ver o lago de fogo, João vê anjos, demônios, cálices de ira, as trombetas de Deus. Em nenhum lugar João cai, João desmaia, João fica atemorizado, mas diante desse sim João fica, porque esse é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos Senhores. Vejam só, vamos ligar isso com uma outra informação. Este aí que apenas olhar para ele, fez com que João desmaiasse, é a respeito desse que João diz, ele caminha no meio dos candeeiros. Sabe o que significa? Esse que fez João cair e tremer de medo, ele está aqui hoje. Ele caminha no nosso meio. Ele conhece você. Ele anda na sua casa. Ele anda no seu trabalho. Ele anda ao seu lado. Ele está dentro do seu carro. Ele está ao seu lado. Está ao nosso lado. Será que nós temos esta percepção a respeito de Cristo? A revelação de Apocalipse foi dada para que a gente tenha, para que a igreja saiba que Cristo está no meio da igreja, e a igreja sou eu, e a igreja é você, e é no teu meio, é entre você, entre a sua família que Jesus está. E quando nós temos a percepção de quem Ele é, nós realmente não suportamos e nós caímos como que mortos, é o que João diz. Mas este que causou este impacto na vida de João, também disse para João, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, ou seja, eles me mataram naquela cruz, eles me crucificaram e me sepultaram, mas eu estou vivo, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. E essas referências são muito significativas. Primeiro, a referência à ressurreição. Aquela igreja não deveria desanimar, e no final do primeiro século a igreja estava desanimada.
estava desanimada por tantos martírios, por tantas perseguições, estava desanimada já por apostasia, estava desanimada já por várias falsas doutrinas que tinham entrado dentro da igreja. E então João escreve aquelas igrejas e diz: olha, aquele que é o primeiro e é o último, aquele que é o alfa e o ômega, ele falou comigo, ele disse: eu estou vivo, eu caminho no meio da igreja. Ele estava dizendo para a igreja: não desanime, não importa o tempo em que vocês estão vivendo, não importa quanta apostasia aconteça ao redor de vocês, não importa quanta perseguição e não importa quanto silêncio. Talvez o céu esteja em silêncio, mas o Filho de Deus disse para João, para que João dissesse para nós: eu estou no meio da igreja. Posso estar em silêncio, mas eu estou lá. E quando eu falo, a minha palavra, ela é como uma espada, e ela penetra o mais profundo dos homens. E então é isso que João está tentando mostrar para aquela igreja e mostrar para nós também. O Senhor Jesus está vivo. Este é o quadro é o do todo-poderoso Senhor Jesus, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, caminhando no meio das 7 igrejas que representam todas as igrejas, sustentando os mensageiros em suas mãos e caminhando, olhando, observando, se envolvendo, atento a tudo que está acontecendo. Este é o quadro, é neste quadro que nós temos que colocar os nossos olhos e a nossa confiança. Nós somos candeeiros de Deus, nós somos aqueles responsáveis por transmitir ao mundo que Ele é a vida e que Ele é a luz. Ele nos deu esse ministério, deu a cada um de nós que somos filhos de Deus, que cremos em Cristo Jesus. A reação deve ser esta mesma reação de espanto. Sempre quando o Senhor nos recupera a visão a respeito dele, é isso que acontece. Lembra de Isaías capítulo 6? Isaías era um jovem religioso, Isaías era um jovem da corte, Isaías era alguém muito bem informado, mas ele diz: no dia em que eu vi o Senhor. Um dia o Senhor se mostrou para ele, e esse dia mudou completamente a vida dele. Ele disse: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Que coisa extraordinária! João viu o Senhor. Através desta revelação, o Senhor quer que você veja Jesus. Este quadro foi pintado para que nós também tenhamos esta mesma experiência de ver o Senhor Jesus, de se deixar impactar pela glória, pela grandeza dele, por estar convictos de que ele está vivo, e que vivo ele se envolve, ele sustenta, ele coordena, e ele está presente na minha vida e na sua vida. O problema é que nós vivemos a nossa vida cristã como se nós estivéssemos sozinhos aqui. Nós vivemos aquilo que dentro da teologia é chamado de deísmo. E o que é deísmo? Deísmo é quando as pessoas acreditam que Deus criou o mundo, fez algumas coisas e foi embora, e deixou todo mundo aqui. A gente não acredita nisso, mas na prática é isso que a gente acaba fazendo. Nós tomamos as nossas decisões, muitas delas sem consultar o Senhor. Nós falamos sem refletir primeiramente se é isso que o Senhor quer que nós falamos. Nós nos envolvemos emocionalmente com pessoas e com coisas sem primeiro saber se é isso que o Senhor quer de nós. Nós vivemos um deísmo prático, como se Deus estivesse longe. Mas a mensagem de Apocalipse é para que isso mude na nossa vida. Vejam, você está aí, nós estamos aí dentro desta revelação. E a partir de agora, daqui para frente, desses capítulos todos, sempre que essas palavras aparecerem, elas dizem respeito a nós. Você tem aí no versículo 20 as ramificações dessa revelação e por onde ela vai passar por todos os capítulos que nós vamos ver. Esta revelação é a revelação de Cristo e da sua mensagem aos candeeiros e às estrelas. Os candeeiros são as igrejas, e as igrejas somos nós. Você é a igreja, eu sou a igreja. No meio da igreja o Senhor Jesus caminha, ela é dele. As estrelas, os anjos, são os mensageiros, não os pastores, os mensageiros.
todo aquele que assume a posição de mensageiro é um anjo do Senhor. E os anjos do Senhor têm duas coisas importantes a respeito deles. Primeira, que quem os sustenta é Deus. Eles não podem nada por si mesmos, nem falar a respeito de Deus por si mesmos. Se for falar de si mesmo, não sai nada que presta. E o segundo aspecto, eles estão nas mãos do Senhor, ou seja, é Deus que está sustentando. Mas se não for fiel à palavra de Deus, é Deus também que os esmaga. Por isso que Tiago vai orientar que aqueles que querem ser mestres estão querendo uma coisa dura e difícil. Porque eles serão muito mais cobrados. Porque se ensinar algo errado e conduzir muitos ao engano, quem vai responder por esse erro são eles. Infelizmente, muitos mensageiros nem pensam nisso. E por isso dizem coisas absurdas. Que Deus nos ajude. Algumas aplicações. Esta revelação é para nós, precisamos lê-la e fazer dela o nosso conforto. Esta revelação vem de Jesus e, portanto, como tudo que vem dele é clara e foi dada para o nosso conhecimento e alicerce da nossa fé. Nós somos os candeeiros, portanto, nós somos os responsáveis por iluminar este mundo com a luz que é Jesus. A mensagem da luz, que é Jesus, é uma só. Ele é o sumo sacerdote e pôs fim à separação que existia entre nós e Deus. Pela palavra do Evangelho, corações são transformados. Não é pôs aí, não é pôs. Saiu errado. Mensageiros, que são os anjos da igreja, estão nas mãos de Jesus. Ele os sustenta, mas a ele eles também prestarão contas. Jesus está no meio dos candeeiros, portanto, no meio das igrejas. Ele vê tudo, sabe de tudo, e a tudo governa e dirige. Nós somos esses candeeiros. O Senhor Jesus está ao seu lado, está entre nós, e Ele caminha. E você pode contar com Ele, e ouvi-lo, e atendê-lo, e pode fazer qualquer coisa na força dEle, porque Ele está com você. Amém? Vamos ficar em pé.